Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando nesse domingo, dia 31/10, como escola bíblica dominical, para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós hoje vamos avançar no nosso currículo com a lição número 5 da nossa revista Compromisso. O título da lição de hoje é Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Teremos o privilégio de ter como ministrante desse estudo o pastor Josias Pereira da Silva. E nessa abertura da nossa escola, eu convido os irmãos aí dos seus lares para a leitura bíblica que nós vamos fazer de alguns versículos básicos da nossa lição. Isaías, capítulo 26. Isaías é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, o livro considerado o Evangelho do Velho Testamento. Nós vamos ler aqui alguns versículos do texto básico da nossa lição. Temos aqui em Isaías, capítulo 26, verso 1, verso 4 e verso 9. E no capítulo 29, verso 14. E no capítulo 30, verso 18. Esses versículos são os destaques da nossa lição de hoje. E o texto diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e testemunhos. Agora o verso 4, esse mesmo capítulo 26, diz assim: Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E o verso 9 se expressa assim: Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Agora vamos no capítulo 29, verso 14. Capítulo 29, verso 14, nos diz assim, verso 14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Agora no capítulo 30, que é o último verso dessa leitura, é o verso 18 do capítulo 30, que diz assim: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que por Ele esperam. Amém. Convido os irmãos aí dos seus lares. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir os seus cantores no hino 454. Esse hino do cantor cristão, tem o título Vitória nas Lutas. Vamos cantar dele a primeira e segunda estrofe. Teremos o acompanhamento da pianista irmã Lúcia Maria. O grupo da família pastoral vai estar cantando para nós acompanharmos, seguirmos a orientação deles no cântico. E Deus assim vai abençoar essa grande luta, vitória, que esse hino nos expressa nas lutas, vitória nas lutas. E as expressões das estrofes desse hino tem muito a ver com a lição que nós vamos estudar daqui a pouco. Depois que nós cantarmos essa primeira e segunda estrofe do hino 454, teremos uma oração intercessória que vai ser apresentada a Deus pela irmã e professora da escola bíblica, irmã Rosilene Maria das Graças. Servos fiéis.
Mais esse dia que Tu nos deste, Senhor, e pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Seu nome, Senhor. Peço a Ti pela escola dominical, Senhor, pelo professor que irá dar a sua lição, Senhor, que nós possamos tirar proveito para a nossa vida diária. Peço a Ti também, Senhor, pelos enfermos de nossa igreja, Senhor, pelos nossos irmãos, que Tu os proteja, Senhor, desse vírus, Senhor, que está aflorando todo o nosso país ou o mundo inteiro também. Peço a Ti, Senhor, pelo pastor, por todos, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, que Tu nos guarde, que Tu esteja conosco a cada momento de nossas vidas, nos protegendo e nos dirigindo. São essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que é do dia. Boa tarde para você que está nos ouvindo no horário da tarde. E se você está nos assistindo à noite, uma boa noite para você. Estamos falando diretamente das dependências do templo da Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, onde está se realizando a Convenção Batista Carioca, e esta igreja está completando o seu centenário. Exatamente nesse momento é o tempo em que estamos realizando a sua última sessão de encerramento. E muitos assuntos foram tratados, assuntos relevantes para a nossa denominação, para a nossa igreja, e está presente neste conclave convencional o pastor da nossa igreja, o pastor Heraldo Sena Dias, o nosso reverendo Heraldinho, está conosco aqui também. Muitas igrejas estão representadas neste conclave. O pastor Heraldo agora está lá no plenário, discutindo e apresentando alguns relatos. Mas, meus queridos, nesta noite nós estamos com você, falando diretamente daqui, para falar sobre um tema muito importante da nossa escola bíblica dominical. Os batistas se preocupam desde a sua fundação com o estudo desse livro, que é a Palavra de Deus. Essa é a nossa regra de conduta e fé. Todo aquele que se converte a Jesus Cristo, imediatamente nas nossas igrejas, nós os colocamos em um setor de classes para que ele comece a estudar essa Bíblia, comece a conhecer essa palavra. No reino de Deus não há lugar para soldado neófito, ou seja, soldado sem conhecimento, soldado desarmado. Os soldados têm que estar de prontidão constante, e ele tem que ter condições de saber manejar as suas armas. E o crente, ele é dotado de armamento. E quais são esses armamentos? A Bíblia fala sobre capacete, sobre espada, sobre outros instrumentos demonstrativos de força, de poder. Mas o nosso poder vem da palavra de Deus, que nos é revelada através do Espírito Santo de Deus. E aqueles que se convertem, como eu me converti um dia, eu fui adestrado desde a minha meninice no estudo da Bíblia, para que eu pudesse me capacitar para poder ser um mensageiro da palavra de Deus e pudesse levar esse conhecimento de salvação a outras pessoas que não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje nós estaremos abordando um tema muito interessante que fala sobre Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Que Deus é esse que nós estamos falando? Que Deus é este que os batistas tanto falam? Que Jesus é esse alternativo como meio de salvação que é tão proclamado pelos batistas?
E os batistas o têm como tema central da Bíblia, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso intermediário para com o Pai, para que nós possamos alcançar a salvação. Nós estamos vivendo num mundo, um mundo material. E nós vivemos sob num mundo onde as coisas nos são contactadas, nós temos relacionamento com as coisas que um dia nós estaremos distante delas, coisas que não têm vida. Por exemplo, eu estou sentado aqui diante de uma mesa que não tem vida, diante de um livro de papel que ele em si não tem vida. O seu conteúdo, sim, a sua palavra, mas a cadeira, a sala, esse prédio, essas salas do templo da nossa igreja, aqui em Jacarepaguá, isso tudo um dia vai perecer e vai chegar um dia que ninguém vai se apossar dessas coisas. Um dia nós teremos de deixar essa vida material e buscar um outro local de eternidade, porque a vida não termina. Muitas pessoas pensam que a sua finitude está no momento da morte. Quando eu morrer, acabou tudo, zerou tudo, eu viro pó, acabou tudo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos uma alma que foi dada por Deus. E nós temos que cuidar dessa alma que foi dada por Deus, porque um dia nós haveremos de dar conta dela. Então, enquanto nós estivermos nessa vida terrena, no relacionamento com objetos, com animais, com pessoas, nós estaremos desenvolvendo o resultado desse estudo da Bíblia para informar as pessoas acerca de Jesus Cristo, do caminho da salvação e de vida eterna. Nós queremos falar também sobre vida eterna, queremos falar sobre salvação, porque quando nós falamos em Deus e falar no seu louvor, na sua misericórdia, na sua justiça, nós estamos falando de alguém que um dia me criou, mas que criou você também, que criou todos nós e que criou todas as coisas existentes na face da terra. Mas o estudo de hoje está concentrado num livro chamado Isaías. Alguém que durante a sua vida terrena foi usado por Deus para que no seu tempo ele pudesse exercer uma atividade para o reino de Deus, para que ele proclamasse justiça e misericórdia, não dele, mas vinda de Deus. E é exatamente isso que nós nos preocupamos quando falamos desse Deus que é louvado por sua justiça e misericórdia. Mas sintetizando, nós iremos ler o texto áureo dessa lição que se encontra em Isaías 26, 3. E na nossa Bíblia, Nova Almeida atualizada, Isaías 26, 1 diz assim: temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Aí no versículo 2, o primeiro é o textuário, mas o 2 diz assim: abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. E o versículo 3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A nossa palavra está focada nesse Deus que nós louvamos. As nossas igrejas se reúnem constantemente em adoração e em louvor ao nosso Deus, porque só Ele é digno de louvor, de adoração, de honra, porque foi Ele que nos criou. Nós somos submissos a Ele, não que Ele nos colocou por submissão, mas é voluntariamente por reconhecer que Ele é justiça e que nele está concentrada a misericórdia. Então nós nos rendemos a Ele à medida em que nós estudamos essa palavra. A pessoa sem conhecer a Bíblia, a pessoa comete muitos delitos, muitos erros, comete muitos acidentes por desconhecer a palavra de Deus.
A escola bíblica dominical, a escola, os pequenos grupos, PGM e outros grupos que estudam com a denominação de células, todos eles se reúnem para estudar essa Bíblia, para preparar discípulos para a proclamação de Jesus Cristo como nosso Salvador. O profeta Isaías, na sua caminhada, ele fez exatamente isso. Ele mostrava na sua caminhada, falando o tempo todo que Deus é justiça, que Deus é misericordioso conosco, mesmo diante dos nossos delitos, muito diante dos nossos fracassos, diante das nossas insensatez, diante das nossas arrogantes atitudes. Deus se compadece de mim, Deus se compadece de você, Deus se compadece de todos nós. Por isso, nós nos preocupamos com essa justiça e com a misericórdia de Deus. Esse Deus que é misericordioso, que é justiça, ele nunca falhou no seu pacto conosco. Tanto que ele fez um pacto com Abraão, ele fez pacto com outros profetas, com Isaac, Elias e tantos outros. Ele nunca falhou no pacto que ele fez com o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Por isso, ao reconhecer ele, à luz dessa palavra, a Bíblia, pelos estudos que frequentemente nós fazemos, é através desses estudos que nós chegamos à conclusão que nós devemos honrar esse Deus, honrá-lo sempre, porque Ele tem justiça para nos dar. Ele tem misericórdia para distribuir comigo, com você, com todos nós. Nós vemos constantemente as pessoas diante de uma delegacia, diante de um tribunal de justiça, pedindo o quê? Justiça. Os acidentes acontecem, as pessoas estão clamando por justiça, estão pedindo misericórdia, as pessoas estão, muitas vezes, sem apelar para ninguém, e muitas vezes apelando sem dar credibilidade a quem apela. Mas eu quero dizer para você, meu caro amigo, meu caro estudante da palavra, que esse Deus pelo qual nós apelamos é um Deus de justiça, é um Deus que tem misericórdia por cada um de nós. Interessante que Ele ouve as nossas petições. Toda petição que você faz, Deus recebe como um requerimento pedindo alguma coisa a Ele. Ele não esquece de nada. E Ele tem por quê? Ele tem misericórdia de mim, de você, de todos nós. Nós estamos agora numa preliminar de saída desse tempo de pandemia, que abalou todo o nosso país, o mundo de um modo geral foi abalado por uma pandemia em que desafiou inclusive a ciência e todos os homens de alto saber. Todos ficaram baratinados com uma pandemia que surgiu e que num determinado momento ninguém tinha resposta. Os cientistas tiveram que se enclausurarem dentro de salas, fazendo pesquisas, fazendo buscas, passando para os médicos tratando de pessoas enfermas, querendo dar resposta, mas sem resposta. Mas Deus tem a resposta para todas as coisas. Porque Deus, quando colocou o homem no mundo, Ele capacitou a cada um daquele que Ele criou para dar respostas às nossas necessidades. E o que é isso? Isso é misericórdia, isso é justiça. E às vezes nós queremos justiça, queremos misericórdia, estamos requerendo de alguém que não nos pode dar, que não pode fazer justiça e que não pode ter misericórdia de cada um de nós. Outro dia eu estava numa rua e uma senhora estava falando da sua aflição nesse tempo de pandemia, onde ela perdeu alguns familiares seus, e ela se demonstrava sem misericórdia, sem justiça,
e perguntando: onde é que está esse Deus? Onde é que está esse Deus que tantas pessoas falam, que os crentes falam? Onde está esse Deus? Esse Deus é um Deus espiritual, não é um Deus material que você pode tocar. Mas Ele está te ouvindo. Ele tem poder para dar resposta a qualquer indagação, qualquer situação. Prova disso é que a ciência não tinha resposta para debelar a pandemia, o vírus que apareceu no mundo. Mas pela capacitação dada por Deus aos homens, em várias áreas do saber, gradativamente, eles foram pesquisando, trocando ideias, fazendo trocas entre pesquisas internacionais entre si, até que chegaram à conclusão de começar a encontrar alguma coisa que pudesse debelar esse vírus. Isso é misericórdia. Vem do homem? Não, vem de Deus. Mas Ele usa o homem para demonstrar a misericórdia dele a mim, a você, a todos nós. Porque esse Deus que nós estamos falando, que é justiça, que é misericórdia, esse Deus me ama e ama você e ama todos nós com profundidade. Não é apenas de lábio, mas Ele me ama todos nós, Ele ama qualquer pessoa em qualquer situação. Ele ama o mendigo que está jogado lá na rua, Ele ama aquele que não tem habitação, Ele ama aquele que está andando fora do caminho, Ele ama aquele que comete acidentes absurdos, Ele ama aquele que não respeita a vida do próximo. Por isso Ele chama todos ao arrependimento. Ele quer, Ele deseja que todos conheçam os seus ensinos através da sua palavra, revelada aos homens, para que fosse transmitida ao homem, como eu e você, para que todos tivessem alcance dessa palavra. Por isso, nós temos uma Sociedade Bíblica do Brasil, que ao longo dos anos, o que ela faz é exatamente recompor tudo aquilo que ela tem de material e outras coisas que vão surgindo, para que eu e você conheça esse Deus revelador, esse Deus que tem misericórdia de mim, que aplica justiça na minha vida cada dia, que aplica justiça para os problemas que você diz que não tem justiça. Às vezes nós estamos confiando muito nos homens. Confio muito no advogado, eu confio muito no médico totalmente, eu confio no psicólogo, entrego as minhas decisões tudo a ele. É verdade. Nós temos que procurar o médico, nós temos que procurar o advogado, nós temos que procurar o contador nas nossas necessidades, nós temos que procurar o policial para nos ajudar. Mas Deus se alegra quando, antes disso tudo, eu busque o seu falar ao meu coração, à minha mente, para que eu, orientado por esse Deus que é espiritual, eu possa buscar o melhor médico, eu possa buscar o melhor advogado, eu possa buscar o melhor psicólogo, eu possa buscar o pastor para me orientar nos meus problemas, nas minhas ansiedades, porque é através dessas participações do homem, o qual Deus usa, é que Ele nos dá a resposta de justiça e misericórdia. Aquilo que muitas vezes nós dizemos assim: aconteceu um milagre na minha vida. E nós temos visto muitos testemunhos de milagres que aconteceu na vida de pessoas. E nesse período de pandemia nós vimos muitos testemunhos de pessoas que ficaram internadas em coma muitos meses e que a família já dava o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, alguém, já com perda total da vida. Mas Deus mostrou, através da sua mão poderosa, a sua forte atuação, porque nós clamamos constantemente a Ele, a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça, e Ele não deixa nenhum dos nossos pedidos sem atendimento. E neste dia Ele quer
nos atender. Interessante que nesse momento que nós estamos falando sobre essas atividades, nós vamos encontrar nesse texto ainda, quando fala que Deus é louvado pela sua justiça e misericórdia, nós vamos ler ainda em Isaías 28, 26, 28, de 27, 28, versículo 17. Vamos ler o que diz assim. (28, 17). Eu quero ler para vocês. Diz assim: farei do juízo a régua da justiça e o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Deus, nesse texto, nos fala sobre o juízo. Ele fala sobre régua. O que é régua? É algo que pode medir um fato, uma circunstância. Então Deus utiliza na sua palavra, através desse instrumento, para explicar para a gente que esse Deus, Ele está preocupado comigo, está preocupado com você. Ele quer nos dar justiça, Ele quer fazer justiça comigo, Ele quer me atender nas minhas necessidades. Por isso, o centro da sua mensagem bíblica é Jesus Cristo. Ele é o intermediário entre Deus e os homens. E por que isso? Por que nós falamos tanto de Jesus? Porque Ele é o centro da nossa vida. Porque foi Ele que Deus ofereceu a mim, a você, a todos nós, ofereceu ao mundo alguém que pudesse restaurar os meus sofrimentos, alguém que pudesse me dar justiça, alguém que Ele pudesse, através dessas pessoas, demonstrar o seu amor, demonstrar a sua misericórdia. Então, Ele utiliza homens incapazes, homens que estão na marcha de um modelo perfeito que é Jesus, porque nós não somos perfeitos, mas nós buscamos o nosso aperfeiçoamento no modelo perfeito que é Jesus. E Ele está falando a mim nesta hora. Antes de falar para você e para vocês, Ele está falando para mim. Que Ele é justiça, que Ele é misericórdia. Então Ele está me dizendo: olhe para mim, me ouça, dê tempo ao estudo da minha palavra, medite na minha palavra, para que você possa ser provido de conhecimento espiritual que eu vou te dar com Deus, para que você possa transmitir esses ensinamentos a outras pessoas. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Nós louvamos a esse Deus maravilhoso todo o tempo, porque só Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Nesse encerramento, irmão, da nossa escola bíblica dominical, gostaria de fazer a comunicação de que logo mais às 18 horas teremos o nosso encontro interativo na sala do Zoom, onde todos os professores vão estar presentes, todos os alunos que tiverem interesse de compartilhar esse momento, né? Vamos debater a lição que foi estudada agora na parte da manhã. O nosso ministrante foi o pastor Josias. Teremos essa oportunidade de debater, tirar dúvidas, fazer perguntas, né? Compartilhar experiências. E esse encontro sempre acrescenta algo importante da lição que estudamos e nos acrescenta, né? Esse acervo de conhecimento da palavra de Deus. Convido os irmãos aí para abrir seus cantores dos seus lares. Vamos cantar agora, repetir a segunda estrofe do hino 454, Vitória nas Lutas, né? Cantamos já na abertura. Agora vamos repetir a segunda estrofe para dar ênfase, né? A letra dessa estrofe dá ênfase ao que nós estudamos, né? Os irmãos podem associar tudo que foi apresentado pelo nosso ministrante do estudo, pastor, e podemos assim fazer essa associação e concluir bem as mensagens tanto da Bíblia quanto do cantor cristão, né? Depois do cântico
dessa estrofe desse hino, que a irmã Lúcia Maria vai tocar o piano para nos dirigir a música, né? A família pastoral cantando também para nos ajudar. Nós, depois que cantarmos essa estrofe, teremos a oração final para encerramento da nossa EBD desse domingo, né? E quem vai apresentar essa oração a Deus é a irmã aluna da EBD, Lucilene Ferreira Freitas. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela lição que tivemos, e eu venho te pedir por esse culto, que o pastor possa ser ungido por ti, e te agradeço pela vida de todos, Senhor, e muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.